Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é mais um debate. Após o Santos anunciar alguns reforços e estar também freando a busca por reforços, o Santos ainda busca apenas 2 reforços até o breve momento, que é um meia e também um centroavante. O Santos só iria buscar reforços em outros setores se caso vender algum jogador, tá bom? Então, venho aqui debater com você qual seria o Santos ideal para 2023. Eu vou dar aqui a minha ideia de jogo, lembrando que você não é obrigado a concordar, e se você discordar, é só comentar aqui abaixo, sem ofensa, que depois eu vou dar uma lida no seu Santos de 2023. Tá? No gol, eu manteria o João Paulo como principal reserva, o John. Se caso o John sair, eu daria uma chance pro Mazzotti ser o reserva imediato, mas a minha ideia aqui seria João Paulo e o substituto imediato, o John. Se caso o John sair, o Mazzotti. Na lateral direito, o titular para mim seria o João Lucas. Na reserva, o Natan. São as duas opções que a gente tem. A dupla de zaga manteria Maicon e Bauerman. E na reserva deixaria Messias e Alex. Na questão do Luiz Felipe, eu já falei aqui. Para mim, o Luiz Felipe sofre muito com lesões e também está muito tempo no clube, está desgastado com a torcida. Eu procuraria um outro destino para o Luiz Felipe, um empréstimo, uma venda. Na lateral esquerda, temos uma dúvida, porque tanto o Felipe Jonathan como o Lucas Pires tiveram uma queda de rendimento no final da temporada. E a torcida tá pegando tanto no pé de um como do outro. Então, assim, eu manteria o Felipe Jonathan por causa da sua idade, de ser um jogador mais rodado que o Lucas Pires, para começar o ano. Se caso não corresponder, aí sim eu daria outra oportunidade para o Lucas Pires de titular. Então, no início da temporada, eu manteria o Felipe Jonathan de titular. Por mais que eu também ache que já se encerrou o ciclo dele, eu também acho que o Santos deveria vender ele e procurar alguém no mercado. Mas como o Santos não procurou no mercado um lateral esquerdo e ele ainda continua no elenco do Santos, começaria com ele. Para o meio-campo, eu iria com Fernandes e Dodge, tá bom? A dupla de volantes, porque os dois têm intensidade na marcação, os dois têm um bom passe e os dois dão dinâmica ao meio-campo. Eu acho que os dois jogando juntos tiraria um peso enorme do Fernandes de ter que carregar o meio-campo do Santos sozinho. E na reserva você tem aí o Camacho, o Zanocelo, o Balieiro, o Sandri, que são jogadores que oscilaram bastante nessa última temporada. Ainda se debate na questão do Alisson estar voltando ou não para o Santos, como eu falei em outro vídeo. Ele está encaminhado a sua volta com o Santos, mas a contratação depende do DM. O DM tem que avaliar a sua situação clínica, porque ele teve uma lesão grave no joelho. Então, vai depender do DM essa contratação. E como ela ainda não aconteceu até o momento que eu gravo esse vídeo, eu não estou contando com ele no elenco. Estou contando com esses que eu citei, que é o Sandri, que é o Balieiro, que é o Zanocelo e o Camacho, tá bom? Então, assim, a primeiro momento, se eu tiver que escolher os reservas imediatos de Dodge e Fernandes, eu apostaria mais na questão do Sandri e do Zanocelo, pois os outros dois, que é o Camacho, que tem um futebol muito burocrático, como eu já falei aqui diversas vezes, não foi legal, e também o Balieiro, que não foi bem também na última temporada e nem recebeu muitas oportunidades por causa disso. Agora, o nosso maior problema, que é o meia de criação, hoje não temos esse meia. Até o breve momento, o Soteldo será improvisado nessa função e eu apoio pela falta de opção, deixar o Soteldo ali na meia, beleza? Então, na questão do Soteldo, deixa ele ali na meia e como reserva o Pirani. Como o Pirani está voltando de empréstimo, a gente espera que pelo menos o Pirani renda mais do que rendia quando estava aqui no Santos antes do empréstimo ao Cuiabá, tá bom? Agora no ataque eu iria com 3 jogadores, o ponta esquerda, a ponta direita e o centroavante. Bom, na ponta esquerda eu deixaria o Mendonça e o Lucas Braga como substituto imediato.
O Lucas Braga, por mais que tenha algum tempo de casa já tem um tempo de clube legal, eu acho que o Mendonça chega para ser titular nesse momento de início de temporada, ok? O Lucas Braga, como eu falei, não tem uma boa finalização, é um jogador que se afoba sozinho às vezes e cava muita falta. Então, na minha visão, eu acho que o Mendonça entregaria mais que o Lucas Braga. Na ponta direita, nós temos o Ângelo, inclusive que vai ser desfalque no início do Campeonato Paulista. Com o desfalque do Ângelo no início do campeonato, teria que deslocar o Mendonça para a direita, porque ele é um jogador que faz essas duas funções, tanto a ponta esquerda como a ponta direita, e teria que voltar o Lucas Braga como titular na ponta esquerda. Bom, nessa questão, seria o Ângelo titular e o Mendonça seu substituto imediato, porque com isso teria que deslocar o Mendonça, como eu falei, para a direita e voltar o Lucas Braga para a ponta esquerda, tá bom? E o porquê dessa escolha é porque assim, o Mendonça faz as duas funções. Já o Lucas Braga, ele pelo menos consegue render na ponta esquerda e na ponta direita ele já não consegue render tanto. Então, como o Mendonça tem essa versatilidade, essa polivalência no ataque, eu apostaria no Mendonça pela direita e voltando o Lucas Braga ali na ponta esquerda, tá bom? Então, o titular Ângelo e o substituto imediato o Mendonça jogando pela direita e voltaria o Lucas Braga para o time titular. Caso contrário, tendo o Ângelo à disposição, a dupla seria Mendonça e Ângelo. Agora, o último é o centroavante, que como eu falei, o Marcos Leonardo titular absoluto. O Santos precisa de um reserva imediato do Marcos Leonardo, pois o Marcos Leonardo hoje tem como reserva o Juan e o Raniel, que eu até fiz um debate aqui, quem deve ser o titular nessa ausência do Marcos Leonardo. Olha, de verdade, entre os dois eu prefiro dar chance ao Juan, por ser novo, por ter feito um primeiro ano de profissional não tão legal, oscilou bastante, o que também é normal pela idade, por estar começando, e também pegou treinadores que escalaram ele de ponta, onde ele jogou fora da função, e a torcida acabou pegando um pouco no pé. Lógico, com um pouco de razão, porque ele não jogou bem, mas também a gente tem que entender que os treinadores não escalaram ele de forma correta, tá bom? Então, entre Juan e Raniel, eu deixaria o Juan como o principal substituto. Bom, gente, esse é o time que eu iniciaria a temporada do Santos, tá bom? Lógico que isso pode mudar, porque a temporada começa dia 15 de janeiro. Até lá o Santos pode até surpreender a gente com uma contratação. O Santos ainda negocia com o Miguel, o Santos ainda sonda o Gilberto, o ex-Bahia. Então, às vezes, o Santos ainda pode surpreender a gente com alguns reforços, ainda mais sendo meio-campo e centroavante. Agora, em relação aos outros setores do campo, o Santos só vai contratar se caso vender alguém do elenco, beleza? Bom, gente, o vídeo é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.